Estamos de volta com Cidade e Esporte. Amigos da TV Cidade, amigos do esporte, nós voltamos mais uma vez para Presidente Prudente, canal 19, República Federativa de Santo Anastácio, canal 99. E você pode nos acompanhar pelo nosso site www.tvcidadepp.com, tá certo? O melhor da programação aqui do canal da TV Cidade. Bom, nós estamos com o Luiz Carlos e nós falávamos dessa trajetória dele, 15 de Jaú, Bangu e Ponte Preta. Como é que foi a sua passagem pela Macaca? Eu fiquei 1 ano e meio, né, na Ponte Preta, e lá eu tive a oportunidade de conhecer que eram ídolos, né, para mim, né, o Jorge Mendonça, o Dicá, mestre Dicá. Isso, tive a oportunidade de jogar com eles na Ponte Preta por 1 ano e meio, né, foi um período curto. Marco Aurélio, chegou a trabalhar com ele? Marco Aurélio não, né? Não pegou. O Mauro, ponto esquerdo, o Chicão, atacante, né? O Mauro Van Basten. Corinthians. Hoje ele trabalha no Mauro Corinthians. Van Basten, trabalha no Corinthians, campeão com o Corinthians em 90. A Ponte Preta estava numa dificuldade muito grande financeira na época, né? E precisou vender alguns jogadores e logo também, em 1 ano e meio, eu fui negociado com o Londrina. Então minha passagem foi curta ali na Ponte. E eu fiquei 2 anos no Londrina. Depois da Ponte Preta eu fui para Londrina. Você estava falando com o Maurílio, só um detalhe, que você veio para o Corinthians antes e você foi... Nós estávamos conversando aqui. Eu digo esse até um detalhe importante, porque muitos jovens que nos acompanham, de repente faz um teste no time, não dá certo, e tem que persistir para quem quer jogar futebol, né, Luiz? Tem que persistir. Quando eu estava em Martinópolis, eu vim no Corinthians para fazer uma avaliação, não fui aprovado, né? Não fui aprovado pela comissão da época no Corinthians, e aí eu fui para o 15 de Jaú. Aí lá fui aprovado, tem que ter persistência. Então, né, Maurílio, esse é um detalhe importante, né? O Cafu mesmo diz que fez 11 peneiras e não foi aprovado em nenhuma, mas, né? Vem cá, isso aí é mérito de quem? Mérito de quem? A comissão técnica não tive, são 4, 5 para poder não ver se tem um garoto que tem noção para jogar. É por isso que eu falo, comissão técnica tem que ter ex-jogador. Na minha opinião, tem que ter ex-jogadores. Não adianta, porque essa categoria de base hoje no Brasil está um pouco bagunçada. Vocês sabem por que a gente não pode nem estar falando que está tendo. Não o interesse de querer revelar jogadores, sim por outros interesses. Agora, o Luiz Carlos deu uma sorte, porque às vezes o azar de um lado ele está preparando uma outra sorte. Ele caiu na mão do melhor treinador de categoria de base do Brasil, talvez até do mundo, Cilinho. Olha os jogadores que passaram na mão dele. Olha o 15 que está falando, alfinete de um lado, a qualidade do alfinete para apoiar. O alfinete jogou no Corinthians, né? Foi bicampeão no Corinthians, né? Jogadores que ele falou, jogador que estourou no futebol. Teve uma grande passagem pelo time do Corinthians. Agora, aí você sai da Ponte e vai para o Londrina, naquela torcida da Ponte, que é uma das torcidas do interior de São Paulo, acho que mais bravas que nós temos. Torcida da Ponte. Chegou a apanhar lá, não, né? Eu? Você trabalhou lá? Não, você foi firme. Eu estava próximo com o pessoal, os amigos da Rádio Bandeirante de São Paulo na época. O Eduardo Bueno, inclusive, hoje está na Eldorado ESPN Brasil. E os 4 pneus da Rádio Bandeirantes, eles murcharam os 4 pneus, entendeu? E é a torcida jovem da Ponte Preta ali, que é ao lado do estádio Moisés Lucarelli. Então é uma torcida fanática que participa, né, Luiz? Você estava lá, participa, está nos jogos, tudo. Eu já tive, na época, dificuldades para sair do estádio. Nós tivemos que esperar algum tempo. Você não trabalhou com o Mano, o que jogou no Corinthians, volante, que é de Jaú? O Wilson Mano? Wilson Mano. Sim, nós começamos junto no 15 de Jaú. Só que ele é 2 anos mais novo do que eu. O Wilson Mano. O Ângelo não, né? O Ângelo não, o Ângelo já foi depois. O Ângelo Prética de Presidente Bernardes, ele veio daqui, do Corinthians, ele foi pro 15 de Jaú, né? Ele foi pro Corinthians Paulista depois, ele jogou. Eu lembro daquele jogo Atlético Mineiro e Corinthians lá de 90, o Corinthians foi campeão, o Ângelo ia entrar no lugar do Neto, estava 1 a 0 para o Atlético Mineiro, aí o Ângelo não entrou, o Neto continuou e fez os 2 gols, mas o Ângelo jogou esse período aí no 15 de Jaú também. Bom, e depois do Londrina, para onde que você foi? Depois do Londrina eu fui para o Joinville. Joinville, fui campeão catarinense, né? Fomos campeões. Quer dizer, até você chegar no Santos, você deu uma caminhada legal, deu uma caminhada deu uma boa. Persistida boa, hein, Luiz? E aí do Santos, do Joinville, aí que eu me transferi para o Santos. Aí que você foi para o Santos. E quem que levou você para o Santos? Na época foi uma troca, né? Foi o Raul, foram o Raul e o Celso, o zagueiro, para o Joinville. Certo. E o Cláudio José, que era um atacante do Vasco e estava no Joinville, e nós fomos para o... E quem que era o técnico do Gainete. Santos? Porque o Gainete, o goleiro, o Gaúcho. Era o Gainete, né? O Gilbertinho era o preparador físico. Gilbertinho, que foi da seleção brasileira também, do Inter, daquele timaço de 74, 75, né?
75, 76, bicampeão brasileiro. Foi 70, depois foi campeão em 79 também. Aí o Gainete era o treinador do Santos. Era o Gainete. Ele ficou uns 6 meses como treinador do Santos, quando eu estava lá. Depois ele saiu, né? Eu não tive muita oportunidade nessa passagem dele, do Gainete, né? Aí com os outros treinadores, aí já foi o Cabralzinho, chegou o Cabralzinho. Trabalhou com o Pepe? Trabalhei com o seu Pepe também. Formiga? Não, né? Com o seu Chico, não. O seu Chico não. Fazia parte do departamento amador, né? Serginho, não? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O Serginho ficou jogando, né? O Serginho, 1 ano e meio jogando. Essa época aí foi de aqui, 90. Tá o goleiro Sérgio, né? O Sérgio. Aí tá o Sérgio. Treinador hoje o Sérgio é treinador do Pão de Açúcar. Isso. O Evair é auxiliar técnico dele. Perfeito. Aí tá o Axel, que jogou também no São Paulo. Tá o Índio, tá o Edmar, que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. E jogava demais. Jogava Edmar, muita bola. O Ranielli também, muito bom jogador. O Guga, né? Guga centroavante. O Almir. Eu fiz um jogo em 93, outubro de 93, Galo, no Parque Antártica. O Santos ganhou do Palmeiras 1-0, gol do Guga. Ele mandou a torcida do Palmeiras ficar em silêncio e tal. Fazer gol. Eu estava lá no Parque Antártica. E ele também detonava o Corinthians, né, o Guga, né? Gostava de fazer gol em cima do Corinthians. Aí, ó. Essa aí foi uma passagem boa. Esse aí foi um jogo com a Ponte Preta. Estava sem patrocinador o time. Na cidade da. É que antigamente, nesse período aqui não tinha quase. Não olhava o patrocinador? Nessa época o patrocinador era a Coca-Cola, mas eu acho que ela patrocinava todos os times. Acho que menos o Flamengo, que era Pepsi. Era Lubrax. Lubrax. Era Lubrax. Lubrax ficou muitos anos nos outros clubes era todo Coca-Cola. No Flamengo. Bom, daqui a pouco você vai falar mais do Santos, que eu estou com o tempo estourando aqui no segundo bloco. Mas você vai falar um pouco mais do Santos, né? De vestir essa camisa, uma das mais importantes do futebol mundial, né? E o Santos hoje é o time da onda aí com o Neymar e também o Ganso, muito mais do Neymar, que é o maior jogador do futebol do Brasil. E daqui a pouco nós voltaremos então com o Luiz Carlos batendo bola no último bloco, falando um pouco mais da passagem dele pelo Santos Futebol Clube. Voltamos em instantes com Cidade Esporte.